Imagine por um momento que você está dirigindo pela estrada e, de repente, as leis do trânsito começam a mudar a cada segundo. Num momento você precisa dirigir pela direita, no próximo pela esquerda, e depois, bem, talvez você precise flutuar. Parece loucura, não é? Mas acredite ou não, isso é exatamente o que acontece no espaço quando falamos de órbitas caóticas. Você já parou para pensar por que os planetas do nosso sistema solar seguem órbitas tão certinhas, tão previsíveis? Por que a Terra não sai voando pelo espaço ou despenca no Sol? A resposta está na gravidade, essa força invisível que governa tudo no universo. Mas aqui está o plot twist que vai deixar você de queixo caído. A gravidade nem sempre é tão bem comportada quanto pensamos. Hoje vamos mergulhar em um dos fenômenos mais fascinantes e perturbadores da física: as órbitas caóticas. Prepare-se para descobrir como a gravidade pode se tornar completamente imprevisível, criando uma dança cósmica tão complexa que nem os supercomputadores mais avançados conseguem prever com certeza o que vai acontecer. E o mais impressionante, isso está acontecendo bem aqui no nosso próprio sistema solar. Você sabia que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, tem uma órbita tão caótica que é impossível prever onde ele estará daqui a alguns milhões de anos? Ou que existe uma chance real, ainda que pequena, de que os planetas do sistema solar possam colidir uns com os outros no futuro distante? Pois é, a realidade é muito mais selvagem do que qualquer filme de ficção científica. Vamos começar pelo básico, mas de uma forma que vai fazer você ver a gravidade com outros olhos. Quando Isaac Newton formulou suas leis da gravitação universal há mais de 300 anos, ele pensou que havia resolvido o quebra-cabeça do movimento planetário para sempre. E realmente, para dois corpos, digamos, a Terra e o Sol, as equações funcionam perfeitamente. É como uma valsa cósmica perfeita, onde cada parceiro sabe exatamente onde o outro estará a cada momento. Mas aqui está o problema. O universo não é feito apenas de dois corpos dançando sozinhos. Temos planetas, luas, asteroides, cometas, uma verdadeira festa cósmica com milhões de convidados. E quando você adiciona um terceiro corpo à equação, algo extraordinário e perturbador acontece. O caos matemático entra em cena. O famoso problema dos três corpos é como um pesadelo para os matemáticos. Imagine tentar prever o movimento de três bolas de bilhar que estão constantemente se atraindo umas às outras, através de forças invisíveis. Cada bola influencia o movimento das outras duas, que por sua vez, influenciam de volta, criando um emaranhado de interações tão complexo que desafia nossa capacidade de previsão. Mas vamos tornar isso mais concreto e impressionante. Pense no sistema Terra-Lua-Sol. À primeira vista parece simples. A Lua orbita a Terra e ambas orbitam o Sol. Mas a realidade é que a gravidade do Sol está constantemente puxando a Lua, alterando sutilmente sua órbita ao redor da Terra. Ao mesmo tempo, a presença da Lua afeta ligeiramente a órbita da Terra ao redor do Sol. É como três pessoas tentando dançar uma valsa ao mesmo tempo. O resultado é uma coreografia complexa e, às vezes, imprevisível. Agora, multiplique isso por todos os corpos celestes do Sistema Solar, e você começará a entender a magnitude do problema. Júpiter, com sua massa gigantesca, é como um valentão cósmico que empurra e puxa todos os outros planetas. Saturno faz sua própria contribuição para essa bagunça gravitacional. E não podemos esquecer dos milhares de asteroides na cintura entre Marte e Júpiter, cada um exercendo sua pequena, mas cumulativa, influência gravitacional. O resultado? Órbitas que parecem estáveis por milhões de anos podem, de repente, se tornar completamente caóticas. É como se o universo fosse um sistema de dominós cósmicos, onde uma pequena perturbação em um lugar pode causar mudanças dramáticas em outro lugar completamente diferente. Vamos falar sobre Mercúrio, o pequeno planeta que é o exemplo perfeito de como as coisas podem ficar loucas. Mercúrio está tão perto do Sol que sente intensamente sua gravidade,
mas também está sujeito às influências gravitacionais de Vênus, Terra e até mesmo Júpiter. O resultado é que sua órbita é caótica em uma escala de tempo de alguns milhões de anos. Isso significa que, se você pudesse viajar no tempo e dar um pequeno empurrãozinho em Mercúrio hoje, daqui a 5 milhões de anos ele poderia estar em um lugar completamente diferente do que estaria sem esse empurrão. Mas aqui está a parte que vai fazer você perder o sono. Os cientistas descobriram que existe uma pequena possibilidade de que, no futuro distante, Mercúrio possa ser ejetado do sistema solar ou até mesmo colidir com Vênus ou a Terra. Estamos falando de bilhões de anos no futuro, então não precisa cancelar seus planos para o fim de semana, mas ainda assim é uma perspectiva absolutamente fascinante e aterrorizante. E não para por aí. Plutão, mesmo sendo rebaixado de planeta para planeta anão, ainda tem uma órbita caótica que afeta todo o sistema solar. É como aquele amigo pequeno do grupo que, mesmo sendo o menor, consegue causar o maior drama. A órbita de Plutão é tão excêntrica e inclinada que sua influência gravitacional, embora pequena, contribui para a natureza caótica de todo o sistema solar. Agora você pode estar se perguntando: mas espera aí, se tudo é tão caótico assim, por que não vemos planetas voando por aí como bolas de ping-pong? Excelente pergunta. A resposta está na escala de tempo. O caos orbital opera em escalas de tempo que fazem a história humana parecer um piscar de olhos. Estamos falando de milhões, dezenas de milhões, ou até bilhões de anos. Para nós, humanos, que vivemos algumas décadas, as órbitas planetárias parecem perfeitamente estáveis e previsíveis. É como assistir ao ponteiro das horas de um relógio. Parece que não está se movendo, mas na verdade está em constante movimento. Da mesma forma, as mudanças caóticas nas órbitas planetárias são tão lentas que múltiplas civilizações humanas poderiam surgir e desaparecer antes que notássemos qualquer mudança significativa. Mas os efeitos do caos orbital não são apenas uma curiosidade acadêmica. Eles têm implicações profundas para a nossa compreensão da formação e evolução do sistema solar. Por exemplo, os cientistas acreditam que o caos orbital pode explicar por que alguns planetas migraram para posições diferentes ao longo da história do sistema solar. Júpiter pode ter se movido para mais perto do Sol e depois voltado para sua posição atual, um fenômeno conhecido como Grande Taque. Essa migração planetária caótica pode ter sido responsável pelo bombardeio pesado tardio, um período há cerca de 4 bilhões de anos, quando a Terra e outros planetas internos foram bombardeados por asteroides e cometas. Imagine só, o caos orbital pode ter sido responsável por trazer a água para a Terra através de cometas, tornando possível a vida como a conhecemos. Mas vamos falar sobre algo ainda mais impressionante: os exoplanetas. Quando os astrônomos começaram a descobrir planetas ao redor de outras estrelas, eles ficaram chocados com a diversidade de sistemas planetários que encontraram. Alguns têm planetas gigantes orbitando muito perto de suas estrelas, algo que nossos modelos iniciais diziam ser impossível. Outros têm órbitas tão excêntricas que fazem a órbita de Plutão parecer um círculo perfeito. A explicação? Caos orbital em uma escala ainda maior. Esses sistemas planetários exóticos são provavelmente o resultado de interações gravitacionais caóticas que ocorreram durante sua formação. Planetas foram arremessados para órbitas bizarras. Alguns foram ejetados completamente de seus sistemas, e outros colidiram em eventos cataclísmicos que reformularam completamente a arquitetura do sistema. E aqui está algo que vai explodir sua mente. Alguns cientistas teorizam que pode haver planetas órfãos, vagando pelo espaço interestelar, mundos que foram ejetados de seus sistemas solares nativos devido ao caos orbital. Imagine planetas solitários flutuando no vazio escuro entre as estrelas, carregando consigo as cicatrizes de antigas danças gravitacionais que deram errado. Mas talvez o aspecto mais fascinante das órbitas caóticas
seja como elas desafiam nossa intuição sobre previsibilidade e controle. Vivemos em uma era onde podemos prever o tempo com dias de antecedência, onde nossos GPS nos guiam com precisão de metros, onde enviamos sondas espaciais para pousar em cometas distantes. É fácil pensar que temos o universo resolvido. As órbitas caóticas nos lembram humildemente que, mesmo com toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda existem aspectos fundamentais do universo que permanecem profundamente misteriosos e imprevisíveis. É uma lição de humildade cósmica que nos mostra que o universo é muito mais selvagem e imprevisível do que nossa experiência cotidiana sugere. Então, aí está a incrível realidade das órbitas caóticas e da gravidade imprevisível. Quem diria que algo tão fundamental quanto a força que nos mantém grudados no chão poderia ser tão complexo e misterioso? Descobrimos que nosso sistema solar, longe de ser um relógio cósmico perfeitamente ajustado, é na verdade um sistema dinâmico e caótico, onde pequenas mudanças podem ter consequências enormes ao longo de milhões de anos. Vimos como Mercúrio dança sua valsa caótica com o Sol, como o problema dos três corpos transforma matemáticos em filósofos, e como o caos orbital pode ter sido responsável por trazer a própria vida para a Terra. Exploramos a possibilidade aterrorizante e fascinante de que planetas possam colidir no futuro distante, e descobrimos que pode haver mundos órfãos vagando sozinhos pelo espaço. Mas talvez a lição mais importante seja esta: o universo é muito mais estranho, complexo e imprevisível do que podemos imaginar. E isso não é algo para temer, é algo para celebrar. É essa imprevisibilidade que torna o cosmos tão fascinante, que nos mantém fazendo perguntas, explorando, descobrindo. Da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que está observando não apenas pontos de luz estáticos, mas participantes de uma dança cósmica complexa e caótica que vem acontecendo há bilhões de anos e continuará por bilhões mais. É uma dança que nós, pequenos seres humanos, em um pequeno planeta rochoso, estamos apenas começando a entender. Se este vídeo fez você ver o universo com outros olhos, se te fez questionar o que mais pode estar acontecendo lá fora que ainda não entendemos completamente, então minha missão foi cumprida. Não esqueça de curtir este vídeo se ele expandiu seus horizontes cósmicos e se inscreva no canal para mais conteúdo que vai fazer você questionar tudo que pensa que sabe sobre o universo. E me conta nos comentários: qual aspecto das órbitas caóticas mais te impressionou? Você ficou fascinado ou aterrorizado com a possibilidade de caos planetário? Vamos continuar essa conversa cósmica. Até a próxima aventura pelo universo. E lembrem-se, em um cosmos caótico, a única coisa previsível é que sempre haverá mais mistérios para descobrir.